Olá, minha gente, bem-vindos, bem-vindas ao nosso curso. Nesse módulo nós vamos aprofundar um pouco, porque nós já falamos aqui da governança e falar da governança na Bahia. Vamos começar falando de governança, falando de três aspectos do ato de governar. Temos o governo, a governabilidade e a governança. Governo é o exercício dos mandatários eleitos para exercer a função de dirigentes do Estado ao longo de 4 anos, no caso do Brasil. E o exercício também que esses mandatários movimentam usando a burocracia do Estado, os cargos, os funcionários, a máquina do Estado. Esse é o governo. Ele tem um começo, meio e fim, porque ele tem um exercício de 4 anos e ele está eleito e legitimado pelas urnas para exercitar os seus planos de governo. A governabilidade já é um exercício que o governo precisa fazer com os adversários, com a oposição, com a própria sociedade para sustentar o seu governo, respeitando regras, respeitando uma dinâmica de diálogo, de convivência civilizada com as diferenças, os interesses que estão em jogo ali no exercício do poder. Um exercício também de governabilidade é o equilíbrio que fica entre o poder executivo, o judiciário e o legislativo, mantendo essa ordem funcional do Estado, do poder público. Governança já é um ato um pouco mais avançado, já é para sociedades que realmente querem dar um passo à frente na democracia. Ela já implica um exercício permanente de controle social sobre o poder público, sobre o exercício da coisa pública. A governança é um convite, é um exercício ao diálogo entre a sociedade e os poderes instituídos dentro de espaços garantidos para exercitar esse diálogo, para exercitar o que nós chamamos em governança de concertação, ou seja, averiguar de que maneira as políticas públicas estão acontecendo, se está tendo falhas, se está tendo erros, se está tendo corrupção, se está tendo desvio, e você fazer o debate com o poder público ali dentro dessas instâncias de governança para ajustar as coisas, para botar as coisas no trilho certo. Isso é o exercício da governança, que é, digamos assim, a maturidade da democracia, é quando existe participação. Na Bahia, o governo do Estado da Bahia, desde 2007, que os governos do Estado da Bahia até agora vêm sustentando uma política de governança chamada Política de Desenvolvimento Territorial. Aqui na Bahia, o desenvolvimento deve ser sustentável, está proclamado pelo governo que está em exercício, e essa sustentabilidade do desenvolvimento só pode ser garantido, segundo o princípio da política de desenvolvimento territorial, se houver participação. E como é que a gente garante a participação mais concreta, mais real, para um desenvolvimento de um estado tão grande quanto a Bahia? Através dos territórios de identidade. Por isso, na Bahia existe uma política de desenvolvimento territorial. Nós temos 27 territórios de identidade na Bahia, cada um deles compondo um conjunto de municípios. E cada um deles é recortado a partir de semelhanças desses municípios. Que características têm esses municípios que conjuntamente formam um território de identidade? Eles têm semelhanças, identidades culturais, econômicas, sociais, bióticas, ambientais. Galera, vocês ainda lembram do conceito de território de identidade? São a junção do espaço geográfico e de tudo que ocorre nele, que seja resultado da ação dos seres humanos, tipo sociedade, economia, política, cultura, impactos ambientais. Então, sendo assim, é claro que sem a sociedade não há território, mas apenas espaço. Portanto, o importante aqui é saber: os territórios são unidades de planejamento e execução de políticas públicas do Estado e sujeitos políticos que têm voz e direitos. Então, aqui na Bahia, cada território é um sujeito político, porque ele também se faz representar através dos colegiados de desenvolvimento territorial, chamados de CODETÉ. Os CODETÉ, Colegiados de Desenvolvimento Territorial, é uma representação da diversidade de todas as expressões sociais, os segmentos, as categorias sociais, as organizações sociais e dos poderes públicos presentes nestes territórios.
Então, cada território, composto por um conjunto de municípios, tem um conjunto de diversidade. Como o professor Mazinho falou, para compor um conselho municipal, a gente precisa pegar toda a diversidade possível que representa ali o desenvolvimento rural no município. Ora, um colegiado é a diversidade do conjunto dos municípios, portanto, no território desse território de identidade, nesse espaço desse território de identidade. Então, é importante que dentro do colegiado a gente tenha garantida essa diversidade, tanto de diversidade étnica, social, econômica, cultural, quanto uma diversidade também de ideias, de pensamentos e de valores, porque assim nós estaremos representando realmente o território e toda a sua riqueza coletiva que é ali presente. Além da diversidade, a legitimidade, porque afinal de contas, para entrar numa instância dessa como um colegiado territorial e também aí como um conselho municipal no nível do município, é preciso que a pessoa tenha legitimidade, né? Quer dizer, ele não pode chegar lá se representando. Eu me represento a mim mesmo. Não, você tem que representar uma categoria, um segmento, né? Você tem que ser a expressão de uma entidade que validar essa legitimidade para representar. E você tem que falar em nome de um coletivo, não é falar por si só o que sai da sua cabeça. Você tem que saber o que o coletivo que você representa pensa e defende para chegar nas instâncias de governança e falar em nome delas. E levar a elas também aquilo que está sendo deliberado, discutido aqui no espaço de governança. É uma mão de via dupla, né? E, além da diversidade e da legitimidade, a gente tem que ter a representatividade. Quer dizer, essa representatividade é que realmente essa participação nos espaços, essas entidades, esses segmentos que estão ali, realmente têm que ter uma existência concreta, uma existência política dentro do território, com expressão, com história, com uma realização realmente acontecendo ali. Então, na Bahia, a governança tem a esfera dos territórios, com os colegiados territoriais, e o governo fomenta, como nós já falamos, a criação dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável, que tem também no nível do município a condição de fazer a governança das políticas públicas que o Estado fomenta, produz e desenvolve para o desenvolvimento rural e para o desenvolvimento urbano também. Esses conselhos têm garantido pela lei, pela estrutura de governança do Estado, o direito de fazer a governança dessas políticas. Se o Conselho Municipal e o Colegiado Territorial estão compondo a mesma ideia de governança, agindo na mesma linha, participando, o Conselho participando do colegiado, o colegiado interagindo com os conselhos, a gente então tem aí uma rede de governança que deve ser sustentada, mantida, dialogando o tempo inteiro e conversando com o governo nas duas esferas, estadual e municipal, e também federal, quando for necessário, para defender os interesses da sociedade. Isso é governança, e governança na Bahia é com territórios de identidade. E cada município, através dos seus conselhos, participam dos colegiados territoriais. Então, gente, vamos reforçar, valorizar os nossos espaços. Porque quando a gente pensa assim, o prefeito Mazinho nos disse que o prefeito tem que a cada 2 meses dizer o que ele está gastando, a cada 4 meses dizer o que está gastando. Mas por que ele não faz? Ele não faz. O maior problema de ele não estar fazendo isso é dele ou é da sociedade? Que tem que estar ali cobrando dele para que ele faça, né? Então, não podemos ser ingênuos, não podemos confiar que a gente vai votar, eleger as pessoas e elas vão ser uns santos e vão cumprir a rigor tudo. Não. A sociedade é que tem que ter valores, defender esses valores e praticá-los através da participação e da governança. Então, vamos nos movimentar, usar dos nossos poderes de fazer governança, ocupar os nossos espaços, nesses espaços CODEPÉs e conselhos municipais, e vamos fazer a defesa dos nossos interesses.